Nós rezamos a oração Pai Nosso várias vezes durante o dia. Rezamos quando rezamos o Santo Terço, quando participamos da Santa Missa, rezamos. Espontaneamente rezamos durante o dia, mas o que significa quando nós dizemos Pai Nosso? Quer dizer que nós temos um Pai que é Deus, mas outros têm outros pais que são também Deus? Admitimos que existem outros deuses? E quando dizemos que estais nos céus, o que significa isto? Os céus são, assim, um lugar físico, um espaço que ocupa Deus, que a criação não ocupa? Entender essas coisas vai nos ajudar em nossa vida de oração. Porque não entender ou ter uma imagem errada de Deus ou do céu influencia, querer ou não, a nossa vida de oração. Muito necessário esclarecer isto. Se você tiver alguma pergunta sobre isso, coloca nas redes sociais com a hashtag Natividade Pergunta. Se deseja, você pode também enviar pelo e-mail natividade ou perguntas@natividade.org.br. Isso nos ajuda a saber se essas catequeses sobre a oração estão chegando, se você está compreendendo. Eu quero ajudar na sua vida de oração. Fora de uma direção espiritual pessoal para cada pessoa que assiste, que realmente seria muito difícil. Seus comentários que coloca aqui embaixo, ou perguntas que coloca no chat, ou envia pelo e-mail, são maneiras de saber se você está andando bem na sua vida de oração, se eu posso ajudar a explicar melhor. Hoje se trata disso, de entender o que significa quando falamos Pai Nosso. O que significa isto? E depois vamos ver hoje o que significa quando falamos que estais no céu. O que é esse céu? Em primeiro lugar, quando usamos a palavra nosso, ao nos dirigirmos ao Pai, não estamos falando de possuir alguma coisa. Se eu falo meu pai, minha mãe, minha casa, ou se nós falamos nossa família, nossa casa, estamos falando de uma coisa que nos pertence, que não pertence a outra pessoa. O meu pai, a minha mãe, pertence a mim e aos meus irmãos e irmãs, mas não de você, não é a mãe de você. Por isso, ao dizer Pai Nosso, não estamos falando de Deus Pai como uma coisa que nos pertence e não pertence a outro povo. É a primeira coisa que devemos esclarecer. Não estamos dividindo a nossa relação com Deus ao chamar Ele nosso Pai. Indica de verdade uma relação com Ele, que é inteiramente nova. Foi Jesus Cristo que, ao dizer meu Pai, e a nos ensinar a rezar Pai Nosso, está abrindo para nós um olhar diferente diante de Deus, em que já podemos chamar Ele nosso Pai, no sentido de uma relação nova e diferente que não sentíamos antes. Não é de possuir Deus, nem significa que Ele não é Deus de outros povos e de outras pessoas. Isso seria uma relação exclusiva. E como veremos, não se trata disso. Se trata de dizer como Deus como Pai, Pai Nosso, é reconhecer que Deus cumpriu com todas as suas promessas desde o início da criação
e o que ele ia revelando aos patriarcas, depois aos profetas e reis, e definitivamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele escolheu um povo para quê? Para evangelizar o mundo inteiro, todas as nações, e ser pai de todas as suas criaturas, em especial nós homens e mulheres. A missão, o plano benevolente de Deus é de chamar todas as pessoas humanas a chamar Ele Pai, de conhecer Jesus Cristo, de ter essa relação com Ele, não de uma maneira exclusiva, sino inclusiva, de incluir todas as pessoas. Ele começa de nos chamar seu povo, e nós começamos a chamar Ele nosso Deus. Dizer Pai Nosso é reconhecer essa relação que temos com Deus. Ele que cumpriu com suas promessas para nós e para toda a humanidade. E quando nós rezamos, quando saem da minha boca essas palavras, Pai Nosso, eu devo lembrar nesse momento, de uma maneira inconsciente, inclusive, que estou rezando não somente por mim, para as minhas necessidades, nem pelas necessidades ou as pessoas somente batizadas, sino por toda a humanidade. Deus pertence a todos nós. Todos somos filhos dele. Todos formamos do povo que ele chama o céu. Assim, a nossa relação é uma relação muito pessoal com Deus. Dizer Pai Nosso exprime essa certeza da nossa fé, essa colocar tudo na confiança em Deus Nosso Senhor, que cumpriu com todas as suas promessas e está cumprindo ainda hoje. E quando nos colocamos diante dele e dizemos Pai Nosso, estamos colocando a nossa esperança em que Deus cumpriu suas promessas. Ele nos ama. Ele diz, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Está falando de mim e de você. A relação que ele tem para conosco é muito pessoal. Não é uma coisa no ar. Dizer Pai Nosso é como dizer Pai meu. Mas cada um de nós e cada pessoa humana também pode dizer isto. Por isso dizemos Pai Nosso e não Pai meu. Porque formamos parte da criação que Deus quis amar e quis salvar. Não cai fora ninguém do seu plano benevolente de salvação. Ele nos ama profundamente. Devemos, ao pensar e ao emitir essas palavras, Pai Nosso, lembrar de tudo isto. Eu não estou sozinho. Eu estou em companhia com todos os meus irmãos que conhecem Cristo e os que não. Os que me precederam estão já na eternidade e os que vêm para frente. Todos somos filhos de Deus. Rezando o Pai Nosso é ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dirigimos pessoalmente. É porque nós conhecemos Jesus Cristo, porque Ele foi nos revelado. É porque nós podemos dizer que Deus é nosso Pai. É relação. Jesus veio ao mundo, tomou a nossa natureza, é um de nós, sem deixar de ser Deus. É plenamente humano e por isso nosso irmão. Foi Ele que nos instruiu. Foi Ele que revelou que Deus é também nosso Pai. É por isso, é nele que rezamos plenamente o Pai Nosso. Quando rezamos e quando dizemos as palavras Pai Nosso, devemos lembrar imediatamente, eu estou me dirigindo ao Pai como Jesus, o Filho de Deus, se dirigiu a seu Pai.
É muito profundo quando pensamos nisto. Estamos unidos em Jesus Cristo, orando e falando com nosso Pai. Quando rezamos ao Pai, nós o adoramos, o glorificamos com o Filho e com o Espírito Santo. Estamos em união com Deus, nosso Senhor, presente no mais íntimo de nós. A nossa oração não é uma oração solitária. Ao iniciar a oração do Pai Nosso, estamos nos comunicando e nos colocando na presença de Jesus Cristo e o Espírito Santo, adorando, glorificando o mesmo Pai que Jesus glorifica. Jesus adora. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, dentro do nosso coração, nos dá essa força de dizer Pai Nosso. Por isso, essa compenetrar a presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo em nós, ao dirigir nossas palavras e nossa mente a Deus Pai, é a maneira mais profunda de oração de orar a Deus, que é nosso Pai. Agora, segundo a gramática, a palavra nosso significa realmente discriminar no sentido próprio entre muitas coisas. Quando eu digo minha mãe, estou discriminando entre muitas outras mães. Esta é minha. Essa outra que é mãe, ela deu à luz a filhos, mas não é minha. Não estamos fazendo isto quando nos dirigimos a Deus como nosso Pai. Não estamos dizendo que existem outros deuses. Deus é único. Só tem um Deus. Ao dizer que Ele é nosso Pai, não estamos afirmando que existem outros deuses. Se outra família cristã se dirige ao Pai, mas não está unida a nós católicos, não quer dizer que está se dirigindo a outro Deus. Deus é o mesmo. Somos nós que fazemos essas divisões e distinções e até não queremos nos reconciliar uns com os outros, mas isso não altera a realidade que é Deus. Ele é nosso Pai, o Pai de todos nós. Falar de meu pai biológico reconhece que você tem também seu pai. Você tem seu pai. Por isso, gramaticamente, pode levar a pensar que existem outros deuses, mas nós devemos tirar isto da nossa mente. Não estamos afirmando deuses múltiplos, não. Existe só um Deus. Chamar Ele de nosso Pai não está afirmando que existem outros deuses. Muito importante também ter essa ideia, porque quando nos dirigimos ao Pai como nosso, devemos afirmar, como já falei, que estamos falando do único Deus de toda a criação. Quando rezamos a nosso Pai, cada um de nós batizados reza em comunhão. A multidão dos que haviam crido eram um só coração e uma só alma. Isso afirma os Atos dos Apóstolos. Dizer Pai Nosso é afirmar essa comunhão dos cristãos, uma só família. Claro que toda a humanidade é destinada a ter essa mesma fé, a afirmar Deus como nosso Pai, que Jesus Cristo veio para salvar a toda a humanidade, que Ele quer enviar seu Espírito Santo sobre todos os homens e todas as mulheres para dirigir todo mundo para o céu. Quando dizemos Pai Nosso, estamos lembrando desta comunhão.
Sobretudo, a comunhão entre cristãos. Ainda que existir muitas divisões entre os cristãos, entre os batizados, ao dizer nosso Pai, estamos afirmando uma participação de todos os cristãos na mesma fé. A mesma fé que nós recebemos ao sermos batizados nas águas. Deus nos dá a mesma fé. A fé que eu professo como um católico. Ainda que outros não professam todos os artigos da fé, estão professando a mesma fé em Deus que é Pai. E é Pai porque Jesus o revelou para nós como Pai Nosso. Deve ser para nós uma maneira de buscar a unidade entre todos os cristãos. Se Deus é meu Pai como católico e Pai de você, de repente, como cristão, como crente, como membro de outra família cristã, é o mesmo Pai que me ama como ama você, que dá sua vida para me salvar como dá a vida para salvar a você e toda a humanidade. Toda divisão entre nós como cristãos não foi Deus que criou, nem foi Ele que causou. Fomos nós, por não aceitar alguma ideia, alguma opinião. Nós causamos as divisões. Não foi na mente de Deus existir várias igrejas cristãs. Ele fundou uma. E nós devemos, através de nossa oração ao único Deus que nós chamamos Pai Nosso, buscar a unidade entre todos os cristãos. Rezando ao Pai Nosso, ao nosso Pai, saímos do individualismo, para que seja dito em verdade, nossas divisões e oposições devem ser superadas. Para eu rezar autenticamente o Pai Nosso, eu devo tirar do meu coração e da minha mente toda divisão entre eu e outra pessoa, outro católico, entre eu como católico e qualquer outro cristão. Não devo admitir qualquer divisão. Ao dizer Pai Nosso, eu devo afirmar, somos uma família. Tem diferenças de opinião. Tem pessoas que rejeitaram certos artigos da fé que Cristo revelou. Tudo bem, mas são nossos irmãos e irmãs, no mesmo Pai que nós chamamos nosso. E eu acho que na sincera oração a Deus como Pai Nosso, podemos já adiantar essa unidade dos cristãos que Deus e a Santa Igreja desejam muito. Nós devemos ser protagonistas disso em nossa oração ao Deus como o Pai Nosso. E quando rezamos essa oração, a nossa intenção deve ser pela unidade da Santa Igreja, pela unidade de todos os cristãos. Rezar ao Pai Nosso, os batizados rezam, primeiro, com todos os outros batizados. Estão unidos a nós e a cada um de nós, todos os batizados, sejam católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, todos os batizados, temos um só Pai que nos une. Ao mesmo tempo, rezamos por todos os que ainda não conhecem Jesus Cristo. Tem bilhões de pessoas que ainda não ouviram de Jesus Cristo, ou ouvindo dele, não aceitam ele como o Senhor, como o Filho de Deus, que nos leva aos céus. Quando rezamos Pai Nosso, estamos rezando também por eles, porque cada pessoa humana
Todas as pessoas, todos os homens e todas as mulheres são destinados a conhecer Jesus Cristo e nele encontrar a salvação. Todos, sem excluir ninguém. Estamos todos chamados à mesma salvação. E ao rezar o Pai Nosso, estamos rezando isto. Estamos pedindo a Deus essa unidade da fé e a unidade da salvação para toda a humanidade. Quando rezamos Pai Nosso, logo depois rezamos que estais no céu. O que significa isto? Vocês podem perceber quando nós rezamos o Pai Nosso que está na liturgia eucarística. Iniciamos dizendo Pai Nosso que estais nos céus. Depois, seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. Por um lado, dizemos céus no plural, em outra ocasião, no singular. Tem uma diferença? Significa que tem vários céus? Vamos esclarecer. Essa explicação deve dar uma ideia clara do que falamos quando falamos do céu ou céus. É indiferente dizer em singular ou plural. Não altera a realidade do que é o céu. Primeiro, não significa um lugar. Não significa um espaço diferente do espaço que nós percebemos. Deus não está em um lugar específico. Não está em um espaço. Ele não ocupa o espaço. Vou repetir o que já falei várias vezes. Todo o nosso conhecimento está condicionado por nossa experiência do espaço e do tempo. Nada que conhecemos sem essas condições. Nós percebemos tudo no espaço físico. Uma coisa está aqui nesse momento e em outro lugar em outro momento. Tudo passa, tudo é transitório, muda de um lugar físico para outro e passa pelo tempo que agora está e agora não. Já passou o tempo. Deus não existe nesses parâmetros. Ele não passa pelo tempo. Ele simplesmente é. É a maneira mais simples de explicar o céu. Deus simplesmente é. O céu simplesmente é. Está. Não é um lugar ou um tempo. Ao passar para o céu, não estamos saindo de um lugar e entrando em outro, sino que o véu do espaço e do tempo pelo qual nós percebemos tudo é tirado dos nossos olhos e vemos Deus como é e existimos com Ele como Ele é e como nós somos. Deixamos de passar por a passagem do tempo ou de um lugar físico para o outro. O céu não é um lugar, é uma maneira de ser. Maneira de ser que muito dificilmente compreendemos, porque nós não temos experiência disso. Teremos quando passamos pelas portas da morte e entramos na eternidade. Mas por enquanto, nós entendemos o céu e às vezes usando essas imagens do céu físico, não é? Com lua, sol, estrelas e nuvens. Até as imagens da Bíblia nos levam a isso. Jesus foi elevado e foi coberto pelas nuvens. Uma maneira de explicar o que aconteceu. Jesus ressuscitado conviveu com seus discípulos durante 40 dias, dando eles a
a visão do seu corpo físico, que ainda poderiam tocar, conversava com eles, comia com eles. Depois, deixou de aparecer fisicamente. Já estando ressuscitado, Jesus estava no céu, que não é um espaço nem um tempo, com seu corpo humano para toda a eternidade. Se deixou a perceber pelos apóstolos durante 40 dias para convencer eles da ressurreição. Depois cessou esta presença física e simplesmente está no céu, fora do tempo, fora do espaço, mas com seu corpo humano físico. É muito difícil de compreender, mas é muito importante quando nós rezamos Pai Nosso que estás nos céus. Nós estamos rezando a um Pai que está em um lugar distante de nós. Não está em outro lugar. Ele está para além de tudo que nós podemos perceber com esses parâmetros do espaço e do tempo. Ele está fora de tudo isso, além de tudo isto. Ele está bem próximo do coração humilde e contrito. Ele está próximo de cada um de nós. Não porque ele sai de um lugar e vem ao nosso encontro, senão sempre está presente a nós. Não percebemos isto com nossos sentidos, que percebem o tempo e o espaço. Nós não podemos confiar somente nos sentidos humanos. Temos que usar o nosso sentido espiritual. Deus não está em um outro lugar físico. Está no constante aqui e agora. Presente em nosso coração e em nossa mente. Quando falamos que estais no céu, designa a majestade e a santidade de Deus e também a sua presença no coração dos justos. Então, não estamos proclamando que Deus está em outro lugar, estamos adorando e proclamando a majestade e a santidade de Deus, que além do que nós percebemos. Nós estamos percebendo, nós estamos afirmando com nossa oração que Deus é maior do que o criado, além do criado, na santidade que toda a criação está chamado a participar, mas ainda não. Por isso, deve encher nosso coração com muita esperança alegre, de esperar esse momento de passar para a eternidade e ver Deus como Ele é, de sentir a presença dEle de uma maneira muito maior do que podemos aqui com nosso corpo humano. O céu, ou a casa do Pai, constitui a verdadeira pátria para a qual tendemos na esperança enquanto estamos ainda nesta terra. Contemplar o céu é contemplar a nossa esperança. A nossa esperança não é confiar em uma mudança ou alguma coisa aqui nesta terra. É colocar todo o nosso desejo de alcançar o que Deus promete para nós naquele existir que é além de nossa percepção aqui na Terra. Nós já vivemos nela escondidos com Cristo em Deus. Já vivemos o céu aqui e agora. Por isso, irmãos e irmãs, eu espero que com essas reflexões sobre a oração do Pai Nosso, aos poucos possamos esclarecer a nossa ideia do que é Deus, a ideia do que é o céu. A nossa oração do Pai Nosso é uma oração profunda. Nós rezamos muitas vezes somente com os lábios e muitas poucas vezes com o coração. E ainda poucas vezes com nossa mente.
dando voltas e pensando e querendo entender, como Maria dava voltas no seu coração das coisas de Deus. Espero que possamos, aprendendo um pouco mais do Pai Nosso, não só esclarecer o que temos em nossa mente e em nosso coração, sino lembrar de que com isso estamos muito unidos uns aos outros. A nossa oração não é solitária. A nossa oração é muito comunitária. É de toda a humanidade, de toda a criação. Que Deus abençoe a cada um de vocês abundantemente. Eu desejo um grande crescimento na vida de oração. E recebe agora a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.